Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 3, que pertence ao tópico guardar-se da avareza, baseada numa passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, onde está narrada a seguinte história. Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Então, olha só que interessante. O título do nosso capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus era um mestre espiritual, mas agora há pouco na segunda parte falamos sobre ter a habilidade de reconhecer o mestre, de reconhecer o valor dos ensinamentos. Só que esse homem chega perto de Jesus e pede para ele interceder junto ao irmão dele na partilha da herança. E olha como é que foi a resposta de Jesus: quem que me estabeleceu como responsável por partilhas? Então ele já está dando ele já está dando um ensinamento na própria pergunta, falando para ele: você não está olhando, não está vendo o que eu estou trazendo para você? Não eu não estou aqui para reforçar a sua ganância, não estou aqui para reforçar conflitos de família, disputas por herança, O ensinamento é outro. E tudo isso está contido nessa pergunta, Quem é que, como ele fala aqui, ele diz assim, quem é que me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? E depois ele continua dizendo, depois lhe disse, tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então ele segue o ensinamento, continuando a fazer essa distinção, Os bens que você possui, seja qual for a abundância em que você viva, não vão resolver em definitivo o problema da felicidade. Traduzindo é isso que ele está dizendo. Você não vai encontrar felicidade genuína aí, Você vai continuar vítima da sua própria avareza, Por quê? Porque Jesus lá atrás, quando a gente estudou o capítulo, acho que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, bem-aventurados os puros de coração, Então o caminho espiritual é purificar o coração e não adquirir bens, Aqui esse homem, que vai a Jesus querendo que ele resolva o problema de partilha, de herança, ele é um símbolo mais ou menos do que nós somos hoje, Nós estamos com os olhos muito voltados para as questões materiais, por isso que esse capítulo ele tem uma importância bem central dentro do Evangelho, Não se pode servir a Deus e a Mamon, A gente ainda tem que percorrer um longo caminho para se desfazer dessa nossa dependência das coisas externas, para ter felicidade, desse nosso desejo permanente de adquirir coisas, de conquistar coisas. Às vezes não são nem coisas materiais, são posições sociais, são status, conhecimento, como se acumular, porque o próprio conhecimento, o simples acumular de conhecimento do ponto de vista espiritual também não resolve o problema, O conhecimento pode ser importante se eu souber utilizá-lo para ir além do conhecimento, para penetrar esferas de consciência que estão além da linguagem, além das palavras, além do próprio conhecimento, da forma como nós lidamos com ele aqui na nossa esfera cognitiva. Então é isso que Jesus também está chamando a atenção dele aqui, Ele está preso dentro de uma esfera muito estreita, e o papel de Jesus como mestre é ampliar nossa visão e não reforçar nossa estreiteza. E aí a história segue dizendo assim, e Jesus lhe disse em seguida esta parábola, havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos, que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei, derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. Então vejam, Jesus está contando uma historinha, Ele sempre procurava ensinar por parábolas, mostrando
tentando mostrar como é que funciona esse espírito de ganância, de querer sempre mais, né? Aqui o cara tem celeiros, mas ele vai derrubar os celeiros, construir outros maiores, porque a colheita foi muito grande e ele quer guardar, ele quer acumular, né? E aí ele segue dizendo: e direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos, repousa, come, bebe e ostenta. Mas Deus ao mesmo tempo disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoaste? Né? Então a lição é muito clara, né? E é curioso e muito atual também, né? Porque o nosso sistema econômico, inclusive institucionalizado hoje, tem como princípio básico a acumulação de riquezas, né? As pessoas acumulam. Hoje não precisa de celeiro, porque hoje você acumula só ali no programa, no aplicativo, você bota um númerozinho com vários zeros depois, né? 4 bilhões, 5 bilhões, 5 trilhões, o que você quiser, e pronto, aquilo é seu, entre aspas, né? Só que o que Jesus está falando? Ele cita aqui a alma, ou seja, para o espírito, qual é o valor disso? Né? E nós passamos no capítulo anterior pelo ensinamento que diz: fora da caridade não há salvação, né? E a caridade, ela é sempre aquele olhar, como a gente disse lá quando refletiu sobre o capítulo 15, que olha para os benefícios que eu posso trazer para os seres com os recursos que tenho nesse momento. E aqui Jesus está dizendo, né, que Deus, quando virou para esse homem que construiu celeiros enormes para tentar guardar toda a sua fortuna, para que sua alma pudesse gozar deles futuramente, Deus chama ele de quê? De insensato, né? Insensato, porque e diz assim: hoje mesmo à noite tua alma partirá deste mundo, né? E aí pronto, a coisa vai ficar guardada no celeiro, e ele perdeu uma oportunidade de beneficiar, né, pessoas, de beneficiar seres com tudo aquilo que ele tinha colhido, né? Porque aqui ele fala de uma colheita extraordinária. E na conclusão do ensinamento, Jesus diz assim: é isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Porque a riqueza, o que Jesus chama de rico diante de Deus, é justamente aquele que sabiamente consegue utilizar os recursos materiais para trazer benefícios espirituais para si e para os outros, né? Porque embora a gente tenha a noção de que a vida é impermanente, né? E de que a morte é inevitável e é imprevisível, né? Pode acontecer a qualquer momento, como diz Jesus aqui: essa noite mesmo, né, tua alma partirá. Embora a gente tenha essa noção, a gente não trabalha baseado nela, né? A gente atua no mundo como se nós fôssemos existir para sempre, né? E não só isso, a gente tem ainda uma forte convicção, né, de que os bens materiais é que vão nos ajudar a sair das dificuldades, né? Então a gente pensa às vezes assim até em seguro de vida, né? Todo tipo de seguro, né? A gente quer todo tipo de segurança, né? A vida está se movimentando, mas é interessante que no nosso sistema atual de seguros ele também manifesta isso que está nessa mensagenzinha aqui, o quanto esse espírito essa maneira de pensar está presente hoje, porque hoje existe a seguradora e a resseguradora. Quer dizer, se a seguradora não conseguir pagar, aí você recorre à resseguradora. E é interessante que quando acontecem os acidentes, é a maior discussão judicial, porque aí a seguradora, né, que não quer pagar e tal, teve aquele acidente de avião da Chapecoense, né? Até hoje está uma discussão, porque a seguradora diz: não, mas o contrato não era bem assim. Quer dizer, na hora que a coisa acontece ainda tem esse problema, né? Então aquilo que a gente achava que iria nos trazer segurança, não tem base nenhuma. É o que Jesus fala de construir a casa sobre a areia. Vem os ventos, vem a tempestade, a casa cai, né? A casa simplesmente desaba, né? Então aqui Jesus está chamando a atenção para isso, né? Para que a gente construa a nossa casa em bases sólidas, nossa casa interna em bases sólidas. Isso significa o quê? Servir a Deus, ou seja, olhar para o interior, né? Valorizar o crescimento interno e alimentar esse impulso de trazer benefício aos seres, porque ele, como a gente tem falado, devido ao princípio da inseparatividade, se eu trago benefício aos outros, eu me beneficio, e aquilo que
que eu consigo crescer espiritualmente, eu posso, naturalmente eu vou beneficiar vocês, ainda que não fale, que nada e tal, só com a energia, com o pensamento, né? Aquilo que eu aprimoro em mim, beneficia os que estão em torno de mim também, né? Então, a mensagem desse tópico, como diz o título, é exatamente guardar-se da avareza. Que a avareza é a antítese de quê? A antítese da caridade. Eu quero pegar, puxar. A caridade não, eu tenho aquele impulso de doar, né? de beneficiar, né? E ou seja, eles são energias, digamos assim, que vão em sentido oposto no que diz respeito à caminhada espiritual, né? A avareza nos puxa para baixo, do ponto de vista espiritual, né? E a generosidade, né, que inclusive dentro do budismo é uma das 6 perfeições que conduzem, né, a gente a avançar no caminho. A generosidade é a primeira delas. A generosidade ela é uma das características que nos ajudam a embasar uma caminhada mais consistente, né, no avanço e na evolução espiritual. Próximo item é Jesus na casa de Zaqueu. Item 4, onde é baseado aqui na passagem de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, onde se conta essa história. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Então vocês estão entendendo o contexto da história, né? Então, Zaqueu, pequenininho, subiu numa árvore, e Jesus, quando passava, assim, nessa época que ele já estava mais conhecido, estava sempre cercado de gente, né? Então ele, para poder ver Jesus, ele subiu na árvore para ter uma visão melhor dele, né? Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Isso aqui é interessante. Eu estou até assistindo um seriado na Netflix que o Benedito me recomendou, Maria Madalena, né? E aparece também uma passagem, só que não é a passagem de Zaqueu, é a passagem de Mateus. Mateus era publicano também, né? E é muito interessante você ver no filme que o filme vai passando com vários detalhes, né? O Mateus já está num conflito danado, porque ele era um publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos, ele cobrava impostos para Roma, né? E aí os seus próprios companheiros judeus olhavam com maus olhos, falando: você está cobrando impostos por nossos dominadores, né? Para aqueles que eles odiavam, que eram os romanos, né? Mas Mateus tinha um coração bom, assim, sabe? Mas só que chega um dia lá na casa dele, ele entra em conflito com a esposa, né? Porque ele fala assim: eu não estou aguentando mais isso e tal. O pessoal, ele teve um conflito na rua por conta dessa questão dele ser cobrador de impostos e tudo. O pessoal acho que ofendeu ele, agrediu, alguma coisa assim. E aí ele começa, e a esposa começa: não, mas a gente está bem de vida, né? Lógico, quem cobrava impostos para Roma era bem remunerado, né? Mas aí nesse dia ele acaba até brigando com a esposa e sai para caminhar. Aí quando ele sai para caminhar, eu não me lembro dos detalhes, eu sei que ele encontra com Jesus. E ele começa a conversar com Jesus. E ele diz: você está aborrecido, não sei o quê. E ele começa a conversar com ele. E resultado, né, da história, ele se torna um dos 12 discípulos. Ele passa a fazer passa a fazer parte do grupo dos 12 discípulos. E é interessante porque quando entra, por exemplo, um publicano no grupo dos discípulos, Jesus fica com outro problema. Porque os discípulos também falam assim: pô, mas esse cara que está tirando o couro da gente, né? Agora você vai colocar aqui. E aí Jesus vai ensinando eles a conviverem entre si, né? E mostrando que todos têm o direito, né, de estarem ali, desde que estejam abertos, né, para receber. E Mateus se mostrou aberto, né? E aqui vocês veem que as pessoas, quando Jesus diz que vai lá na casa de Zaqueu, fala para ele: ó, desce da árvore que eu vou lá na tua casa. Você vê que as pessoas começam a cochichar, né? Poxa, mas ele vai para essa casa de pessoas de má vida, né? Mas aí aquilo que a gente tem comentado muito aqui: Jesus, como um ser iluminado que era,
Ele não tinha a mínima preocupação egóica, né, de agradar ninguém, nem de estar preocupado com a sua imagem. Ele queria trazer benefício aos seres. Ele olhou para Zaqueu, percebeu que Zaqueu estava pronto para uma transformação, falou: vou jantar lá na sua casa, vamos lá, desce da árvore que eu vou lá. O resto não importa. Vocês veem? Isso é que significa um ser livre. Ele está livre de qualquer prisão, ele faz o que tem que ser feito. Ele não está aprisionado nem por seus próprios interesses, porque ele está livre de desejo. Ele não tem desejo, ele tem a aspiração de trazer benefício aos seres, de ser compassivo. O resto não importa. E é isso que lhe dá liberdade. E aí, essa história se conclui da seguinte maneira: entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Então, vocês veem por que Jesus foi para a casa dele? Ele já estava tendo impulsos generosos. Então Jesus falou assim: ele já está aberto para receber os ensinamentos. Eu vou na casa desse cara que eu quero ensinar para ele. Não vou perder essa oportunidade de encaminhar mais uma alma, independentemente do que pensem as pessoas a respeito dos publicanos. Ou seja, ele conseguiu olhar para além da condição social dele, de publicano, de cobrador de impostos. E aí segue dizendo: sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Então, Jesus confirmando aquilo que nós tínhamos dito agora, quando ele diz que esta casa recebeu hoje a salvação, significa o quê? Zaqueu, naquele momento, estava se convertendo. E é por isso que Jesus fez questão de ir lá na casa dele, para motivá-lo ainda mais, para dar sustentação para isso. Por quê? Porque tudo conspira, para que a gente mantenha os velhos hábitos. Então Jesus percebeu: não, eu preciso estar presente lá para ajudá-lo nessa transição, porque não é fácil. Como eu disse no caso de Mateus também, gera conflitos familiares, porque vai para uma visão de mundo que não é aquela da sociedade da época. Então, esposa, família, mas você vai deixar seu emprego, você ganha tão bem, a gente tem tanto conforto, como assim? Vai seguir esse homem que, não, que fala para dar tudo aos pobres? Como assim? Isso tudo parece loucura. Então Jesus vai lá para dar esse apoio a ele. E quando ele diz que chegou a salvação nessa casa, significa o seguinte: ele percebeu realmente a conversão de Zaqueu é sincera, é para valer, ele vai entrar no caminho. Se eu não me engano, eu já vi palestras na Comunhão Espírita ou na Federação Espírita que fala que Bezerra de Menezes era a reencarnação de Zaqueu. Eu não tenho certeza disso, mas se eu não me engano era exatamente isso. Então a gente, olhando para isso, vê o quanto que ao longo do tempo, porque Bezerra de Menezes foi um homem, era médico e tudo, mas um homem assim, cuja principal marca era a caridade. Então faz até um certo sentido, a gente pensar nessa afirmação como verossímil, mas mostra sobretudo assim como que é importante, um mestre que olhe para a pessoa e encaminhe ela para uma transformação, porque aí muitos séculos depois, essa mesma pessoa vai trazer benefício, vai ser presidente da Federação Espírita, vai fundar coisas de caridade, mas naquela época ninguém tinha olhos para ver, só Jesus mesmo, porque ele conseguia penetrar a realidade, e ver para onde estava se encaminhando o futuro daquele ser que ele estava chamando. Estava chamando, como ele diz aqui, para a salvação.